Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. É, é um prazer estar de volta com vocês aqui no nosso culto de doutrina. Nós temos um tema novo que nós estamos trabalhando a partir de hoje, que são as 7 igrejas do Apocalipse. Então, a partir de hoje, nós vamos estar começando um estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Não o livro de Apocalipse como um todo, ficarem sabendo, mas sim a parte que está lá em Apocalipse 2, que é o que trata das 7 cartas, né, que são as cartas que a igreja do Apocalipse recebe. Então a gente vai estar trabalhando esse tema. Nós vamos estar trabalhando o tema das 7 igrejas do Apocalipse. Como vão ser essas ministrações? Vão ser 8 ministrações. Hoje vai ser uma ministração assim um pouco mais curta, mas talvez um pouco mais curtas, eu não sei, vamos depender aqui do desenvolvimento. Mas hoje eu vou dar uma introdução geral, que é preciso para a gente entender do que se trata o tema das cartas, por que 7 cartas, de onde vieram essas cartas, essas igrejas que são tratadas em Apocalipse. E depois, a partir da quarta que vem, uma quarta após a outra, eu vou estar trabalhando igreja por igreja, ou cada uma das cartas que são enviadas a cada uma das igrejas do Apocalipse. Então hoje a gente começa uma introdução. Primeira coisa que a gente tem que ter como noção é o que é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse foi um livro escrito pelo apóstolo João. É bom deixar isso claro. Ele é o autor do livro. Ele foi escrito provavelmente entre os anos 95 e 100 depois de Cristo. E é interessante porque a escrita do livro de Apocalipse, ela é escrita no momento que João está numa ilha, está preso numa ilha. Ele está lá naquela situação de prisão nessa ilha. E ele se encontra lá. E Deus revela a ele. Deus traz uma revelação a João, ou seja, é algo bem específico. Deus chega para dizer a João, João, tá vendo isso? Eu vou lhe mostrar isso, escreva. Então nós temos esse livro diferente, que é o último livro da Bíblia do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Qual é o significado do nome? Por que Apocalipse? Apocalipse vem da junção, na verdade, de duas palavras gregas, que é apo e calipse, que no sentido literal significa enviar para longe da sombra ou remover o véu. Numa tradução mais moderna, contemporânea da palavra, seria revelação, ou seja, revelar algo, trazer ao conhecimento algo que estava oculto. Então essa é a ideia de Apocalipse. A ideia de Apocalipse, quando Jesus revela a João os acontecimentos de Apocalipse, é justamente a intenção de trazer ao nosso conhecimento algo que estava oculto, algo que não era de conhecimento prévio de ninguém. Então isso se trata Apocalipse, é remover o véu, é trazer à existência algo novo, algo que não era conhecido. E nós temos algumas coisas interessantes sobre o livro de Apocalipse. Porque Apocalipse ele tem algumas coisas muito interessantes. Primeiro, o livro em si ele tem várias formas de ser interpretado. Ele não possui só uma interpretação. Por quê? Porque como se trata de escatologia, ou seja, de profecia, ele tem formas diferentes de ser interpretado o livro, até porque tem algumas peculiaridades na carta de Apocalipse. O livro de Apocalipse tem uma peculiaridade que é que existem coisas
que podem ser interpretadas em vários aspectos, tipo algo que aconteceu na época de João, algo que fosse no futuro próximo, algo para o futuro distante, algo que é nossa realidade hoje, algo que é futuro para a igreja, que, digamos, a igreja hoje ainda seria nosso futuro. Então, essas pequenas diferenças trazem diferentes formas de interpretação de como você compreende o livro de Apocalipse. Outra coisa que também faz o livro de Apocalipse ter uma interpretação muito peculiar do demais texto bíblico, como um todo, é sua alegoria. A quantidade de alegoria que existe em Apocalipse é tremenda. Nós só vamos encontrar algo próximo dessas alegorias de Apocalipse, as alegorias que as revelações que Deus dá para Daniel são apresentadas. E as revelações de Deus a Daniel também se encontram na mesma categoria. São revelações para um futuro da igreja, para um futuro do povo de Israel. Então elas estão muito próximas de sentido. Tanto é que algumas das revelações de Daniel são coisas que Apocalipse vão estar trazendo. Então, a não ser situações dessas, algumas que Deus dá a alguns profetas, como Daniel, uma revelação de um futuro escatológico, ou futuro dos fins dos tempos, que isso é escatologia, é o estudo dos fins dos tempos. A não ser nessas situações, normalmente a alegoria é uma coisa que você não vê com essa força, com essa quantidade existente no texto bíblico. Então, é uma coisa bem peculiar. Então, nós vamos começar uma leitura do capítulo 1. Por quê? Porque o capítulo 1 é a introdução do livro de Apocalipse. Então, se você não parar para dar uma entendida como começa o livro, você pode perder um pouco o seu sentido mais profundo. Então, vamos lá. Como é que começa o livro? Ele começa: revelação de Jesus Cristo. Todos abram suas Bíblias, por favor, em suas casas. Em Apocalipse capítulo 1, não vamos ler todo ele, mas o capítulo 1, 2 e um pouco até acabar as cartas às igrejas. Então vamos lá, capítulo de Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunhou de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então nós vamos ver aqui a primeira coisa do Apocalipse, essa introdução que João dá. Qual é a introdução? A introdução é dizer, o que é esse livro? Ele vai dizer, esse livro é uma revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele me deu uma revelação a fim de fazer coisas que estão por vir, que ninguém mais sabia, só ele me deu isso, eu testifico que vi isso, que ele me mostrou isso, e eu quero que vocês ouçam e vocês guardem essas suas palavras. E depois ele começa no versículo 4 uma parte interessante, que vai mostrar que o livro ele tinha um propósito específico de público inicial, que são as 7 igrejas da Ásia, que é as igrejas que nós vamos estar trabalhando. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, e que é, e que há de vir. É uma das formas de representar a Cristo, dizendo que ele era aquele que era, ou seja, que sempre existiu, que existe hoje, que está de vir, ou seja, que ele vai voltar depois que ele foi aos céus. Da parte dos 7 espíritos, que se acham diante do trono. Isso é uma referência que ele faz a um texto que está lá em Apocalipse 4, 5, e também é uma referência dos 7 espíritos, conforme Isaías fala em Isaías 11, 2, que diz que é o Espírito do Senhor, da sabedoria, da inteligência, conselho e fortaleza, conhecimento, temor do Senhor. Ou seja, são formas apesar de chamarem os 7 espíritos, na verdade são formas como o Espírito Santo age. São personificações do Espírito ou agir do Espírito Santo. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito, ou seja, aquele que é o primeiro dos filhos, aquele que se tornou o primeiro dos filhos.
dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ou seja, aqui nós vamos ver João apresentando a Cristo, dizendo quem é Cristo, quem é aquele que está dizendo para João escrever a carta, né? João recebeu uma ordem de escrever um livro e ele começa dizendo, quem me mandou escrever o livro é Cristo. Quem? É aquele que nos ama, é aquele que derramou o seu sangue para nos libertar dos nossos pecados, nos constituiu reino, ou seja, nos possibilitou sermos reino de Deus, sermos sacerdotes para o louvor da glória do seu Pai. Então ele está apresentando a Cristo. Eis que vem, e ele chega mais, ele vem dizendo, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ou seja, ele está mostrando aqui, quem me mandou escrever esse livro foi Cristo. E quem é ele? Ele é aquele que era, que é, que há de vir, é aquele que derramou seu sangue. E acima de tudo, é aquele que há de vir, que descerá sobre as nuvens e todo olho verá. Essa é uma referência que nós vamos ver várias vezes repetida no livro de Apocalipse de Cristo. E o próprio versículo 8 tem aqui uma referência do próprio Cristo dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E nós vamos ver então a partir do versículo 9 uma visão de João. É a primeira visão de João em Apocalipse. A primeira visão de João é importante para o nosso estudo, porque ela vai mostrar justamente essa dedicatória de Cristo do Apocalipse às 7 igrejas. E lá João começa dizendo, eu, João, irmão nosso e companheiro de tribulação no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Temos que entender aqui, porque João estava numa ilha, ele não estava de passeio, ele não estava de viagem, não. Patmos é importante dizer que é uma ilha-prisão. João estava lá porque ele foi condenado a uma prisão perpétua. Ele estava preso pelo crime de quê? O crime de pregar a palavra de Cristo. Por pregar a palavra de Cristo foi que João foi parar na ilha de Patmos. E ele diz, a partir do versículo, achei-me em espírito, ou seja, não foi o corpo físico dele que se mudou de Patmos no dia do Senhor, ou seja, o domingo, o dia do culto ao Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como uma trombeta, ou seja, o espírito dele é elevado aos céus, é arrebatado da terra, o espírito não está junto com a sua forma física. Muitos autores revelam que isso acontece com eles, Paulo diz que isso aconteceu com ele, alguns profetas também dizem que muitas vezes a forma de Deus revelar algumas coisas ao homem, em vez de usar só palavras, é que eles tenham alguma visão. E como ele faz isso? Ele retira o espírito desse homem, ele eleva o espírito desse homem. O espírito é transportado para um local onde tem uma cena acontecendo em sua frente. E essa cena é a visão. Um exemplo muito clássico disso é a visão do Vale de Ossos Secos. Então, e o que é que essa voz ao fundo de João, quando ele se encontra em espírito, diz? O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Aí você vê, é uma ordem, tudo que você vai ver agora, a partir de agora, você escreve num livro e manda às 7 igrejas. Quais são as 7 igrejas? Elas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as 7 igrejas que nós vamos estar trabalhando. O que é que nós vamos estar trabalhando? São as igrejas só em si? Não. A partir do capítulo 2, nós vamos ver que Deus manda, além do livro do Apocalipse como um todo, Deus manda uma carta, digamos assim, pessoal para cada igreja. Jesus manda João escrever uma mensagem pessoal de igreja por igreja. E é essa mensagem individual de cada igreja que nós vamos estar estudando. Nós vamos estar estudando cada uma dessas cartas. Aí João continua dizendo, voltei-me para ver quem falava comigo,
e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, cingindo a altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca sai-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Nós vamos ver aqui uma das figuras, uma das formas de descrever a Cristo que eu acho mais belas em toda a Bíblia. Por quê? Primeiro, nós devemos nos lembrar aqui que não quer dizer que literalmente Jesus tem agora fogo nos olhos, o pé de bronze, uma espada no lugar da língua. Não. Isso é uma alegoria. É uma figura de linguagem para passar uma ideia. Primeira coisa, ele vê 7 candeeiros. O que são candeeiros? São aqueles lamparinas antigas que a gente chama muito de castiçais. São formas de você colocar vela ou óleo. São certos objetos de iluminação de casa. Ele vai dizer que no meio deles viu um que é semelhante ao Filho do Homem, que nós devemos saber como nós sabemos que isso é uma descrição de Cristo, porque essa descrição, Filho do Homem, é uma das descrições mais usadas nos evangelhos. Essa expressão é uma das expressões mais usadas no evangelho para descrever a Cristo, que é o quê? Como o Filho do Homem. Aí ele vai dizer que está com vestes talares, ou seja, as vestes de sacerdotes. São vestes sacerdotais. A cinta de ouro. Ele descreve a cabeça, que são cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, os pés como de bronze polido. A voz como muitas águas. Na mão direita 7 estrelas. E da boca saiu-lhe uma espada afiada de 2 gumes. Qual é a outra referência bíblica que nós vamos ouvir falar principalmente sobre isso, sobre espada afiada de 2 gumes? É uma descrição da própria palavra de Deus, que vai dizer que a palavra de Deus ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Então, ou seja, é uma descrição clara daquele que fala a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. A palavra de Deus sai da boca do próprio Deus. Aí João continua dizendo que quando viu, caiu aos seus pés como morto, ou seja, ele desmaiou. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Outras descrições do próprio Cristo, que nós vamos ver em Atos, em vários outros livros. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Ou seja, reparem que Jesus, o próprio Cristo, dá uma coisa muito importante aqui. Ele divide a visão de João em 3 níveis. As que ele já viu, as que estão acontecendo e aquelas que hão de acontecer. É muito importante nós termos essa consciência, pois nós vamos falar sobre isso um pouco mais na frente. E o próprio Cristo interpreta uma parte da visão de João que ele diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e os 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros ou candelabros são as 7 igrejas. E Cristo dá essa interpretação da própria visão de João, dizendo: você não viu 7 candeeiros? Esses candeeiros são as igrejas. Você não viu 7 estrelas na minha mão? Essas 7 estrelas na minha mão são os 7 anjos da igreja. É importante frisar isso das 7 estrelas, porque Cristo constantemente, nas cartas que nós vamos estudar, ele sempre diz: ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja. É sempre a forma como ele apresenta. Então, nós vamos para uma introdução das cartas.
Uma coisa que nós temos que deixar claro é que naquela época da Ásia não existiam só essas 7 igrejas. Não é isso. Muita gente lê o livro de Atos, não, desculpa, um livro de Apocalipse, sem prestar atenção no livro de Atos, e vai pensar que as 7 igrejas que João está falando aqui, que Deus manda João falar, são as únicas igrejas. E não é uma verdade isso. A Ásia, ela foi permeada com várias igrejas. Várias igrejas. Boa parte do ministério de Paulo alcançou a Ásia. Então, na verdade, existia na época de Apocalipse centenas de igrejas em Apocalipse. Não só Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Não. Não era somente essas as igrejas que existiam. Existiam várias outras igrejas. Aí vem a pergunta, então, por que somente as 7 igrejas? É uma coisa que muitas pessoas perguntam, porque Cristo escolheu somente as 7 igrejas. Por que 7 igrejas? Uma grande questão sobre a escolha de 7 igrejas, elas são interpretadas de várias formas. Aqui eu não vou chegar numa dizer tem que ser isso, por isso que só foram 7, porque não há como você ter certeza. Como eu lendo esses dias um estudo, e o autor disse, são 7 porque Cristo escolheu que ser 7, eu vou aceitar que ele queria que fossem 7. Assim, parece bem grosseiro, mas é porque é meio complicado você dizer, porque a gente não tem, Cristo não fala porque ele escolheu só 7. Então, qualquer tentativa que nós tenhamos de tentar entender porque 7 é meio que uma especulação. Uma coisa que a gente pode deixar claro é que em Apocalipse o número 7 é um número que aparece várias vezes. Constantemente são apresentadas coisas que apresentam o número 7. São os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Em várias partes de Apocalipse o número 7 aparece assim com uma repetição incrível. Então não é algo incomum o uso do número 7. Outra coisa que muitos estudiosos dizem é o seguinte, é que na própria cultura judaica o número 7 ele significa algo que chegou à sua totalidade, à sua completude, ou seja, é uma finalização. Que tem uma certa lógica, já que Apocalipse se fala sobre os fins dos tempos, 7 igrejas, estávamos chegando ao fim, a uma conclusão. Outra coisa que nós temos que entender é os 7 anjos. Existem 2 interpretações comuns para os 7 anjos das igrejas. A primeira dela interpretação seria o anjo ser celestial, aquele com asas que está nos céus, que não é ser humano, não é carne e osso. E que eles estariam lá como os enviados, os mensageiros de Deus, que eram muito usados no Antigo Testamento. Outra interpretação é que a palavra anjo também significa literalmente mensageiro. E é aquele que traz uma mensagem, que traz uma palavra, e por isso muitos estudiosos entendem que os 7 anjos são os 7 pastores ou os 7 líderes das igrejas. Apesar de que, se essa interpretação, esse termo anjo como líder, aquele ser humano que está à frente, que traz a palavra de Deus para a igreja, o único lugar que ele aparece é Apocalipse. O fato de o único lugar de ser usado o termo anjo como o líder da igreja, assim em Apocalipse, não quer dizer que esteja errado. Só o torna incomum. Mas Apocalipse é um livro incomum. Eu, pessoalmente, que todas as 2 interpretações elas não são perfeitas. Porque quando você interpreta que é o anjo ser celestial, o texto das cartas dá a entender que aquele anjo tinha um contato muito diário
com a igreja, muito pessoal para a igreja, o que não condiz muito com o padrão das ações dos anjos em toda a Bíblia. O anjo, como líder, pastor, tem um problema de que seria o único lugar usado assim. Então, nenhuma das duas interpretações é 100% sem problema nenhum, ou sem dúvidas, que pode defender uma ou outra. Eu acho, na minha humilde opinião, que a segunda interpretação tem mais coerência. Que apesar de ser uma interpretação, digamos, um uso do termo único em Apocalipse como um anjo líder, eu prefiro a última por causa das cartas, a forma como os anjos são trabalhados, de levar a mensagem tão pessoal assim. E segundo o fato dos anjos estarem na mão, junto com os candelabros, e ter um anjo específico, nada da Bíblia em outro ponto, dá a entender que Deus estaria estabelecendo o anjo ser celestial especificamente para uma igreja ou outra. E as cartas deixam isso claro, que é o anjo da igreja. Entendeu? E o anjo, como aparece em Apocalipse, o anjo como ser celestial que vem e vai, ele não se conduz muito com isso, com um anjo fixo para um local. Então eu, pessoalmente, sou mais do significado de que o anjo seja os pastores da igreja. Outra coisa que nós vamos ter que ter em consideração é que a interpretação dessa mensagem para as 7 igrejas. Há 2 formas de se interpretar as 7 igrejas, as 7 cartas. É bom deixar isso bem claro. O primeiro significado, a primeira forma de interpretar as 7 igrejas é que elas se referiam às 7 eras. Ou seja, cada igreja é uma era histórica. Tipo, a primeira igreja, que é Éfeso, teria sido os primeiros, mais ou aproximadamente 100 anos da igreja. A segunda igreja depois, e assim consecutivamente. Cada igreja é uma era. A outra forma de se interpretar o estudo, a compreensão, é que a igreja é uma mensagem que se aplica à igreja em qualquer período da história, que em qualquer período da história isso se aplica a qualquer igreja. Eu, particularmente, sou mais da segunda opção. Apesar de existirem muitos defensores do trabalho de eras com a igreja, eu acho que, pela própria contexto geral de Apocalipse, eu acho que você pode ter, no texto das cartas de Apocalipse, uma interpretação que eu acho muito comum que você deve ter em Apocalipse, pensar em 3 pontos. Você pode interpretar Apocalipse as cartas em 3 contextos. Foi uma mensagem contemporânea, ou seja, a primeira parte da mensagem é mandada para a igreja naquela época. As 7 igrejas que realmente que existiram na Ásia Menor naquela época. Um segundo aspecto é uma compreensão geral, ou seja, aquelas mensagens ela tem uma aplicação para a igreja em qualquer época da história da igreja. Na época do início da igreja, hoje, futuramente, sempre terá uma aplicação. E, por último, é uma interpretação escatológica do final dos tempos, próximo da vinda de Cristo. Eu acho que as cartas elas têm essas 3 concepções. Outra coisa que nós devemos deixar claro é que as 7 cartas, as 7 igrejas, elas seguem uma estrutura fixa, sempre. Elas sempre têm primeiro uma saudação ao destinatário, nos primeiros versículos, no versículo Apocalipse 2:1, 2:8, 2:12, 2:18, 3:1, 3:7 e 3:14, que é ao anjo da igreja em Éfeso, em Tiatira, sempre primeiro uma saudação para aquele anjo, líder da igreja. Segundo aspecto, há uma designação de Cristo, há
uma apresentação do autor da carta, que é Cristo. Por exemplo, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. É muito comum, todas elas, as cartas têm essa parte de uma descrição de Cristo. Segundo, o terceiro aspecto da carta, sempre tem uma aprovação. Conheça as tuas obras, assim o teu labor, sempre algo de bom das igrejas, com exceção a igreja de Laodiceia, que não recebe aprovação nenhuma. Não há nada a ser aprovado em Laodiceia. Quarto aspecto, condenação. Todas, com exceção de Esmirna e Filadélfia, que não possuem nada assim que dizem que condena elas, as igrejas sempre têm nas cartas, tenho, porém, contra ti, aquela coisa. Na maioria, o de bom, das 7, uma não tem nada de bom, que é Laodiceia. O de ruim, a condenação, das 7, 5 tem, 2 não tem, que é Esmirna e Filadélfia. Depois vem uma advertência, lembra-te, pois, onde caíste. Lógico, Esmirna e Filadélfia também não recebem advertência, porque a advertência é assim, é a forma de dizer, corrija-os. Tem a ver com a condenação que ocorreu antes. Depois vem uma exortação, que é aquele que tem ouvidos, ouça o Espírito, diz às igrejas, que é uma exortação, ouça a mensagem que eu estou dizendo. E por último, uma promessa. Ao vencedor, dar-lhe-ei a coroa da vida, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Sempre há uma promessa final em todas as cartas. Então nós vamos ver essa estrutura fixa nas cartas, que é saudação, autodesignação de Cristo, aprovação, condenação, advertência, exortação e promessa. Aí nós vamos ver que as igrejas elas tinham características bem distintas nelas. Elas têm características próprias. Éfeso, elogiada pelo seu bom trabalho, por retirar do mal. A crítica fica por conta que se esfriou. E Éfeso recebe a promessa da árvore da vida. Esmirna, elogiada por suportar um grande sofrimento, não recebe nenhuma crítica e recebe a promessa da coroa da vida. Pérgamo, elogiada por manter a fé e confiança em Cristo, a crítica é por tolerar imoralidade e heresias, e receberá o maná escondido e uma pedra com novo nome. Tiatira, elogiada pelo amor, fé e paciência, e recebe como promessa que governarão as nações. Sardes, que recebe a crítica de ser uma igreja morta, alguns poucos fiéis, mas é uma igreja morta, e a recompensa final são vestidos brancos. A Filadélfia é por perseverar a fé, o elogio, a recomendação é que permaneçam, e a promessa é um lugar na presença de Deus. E a Laodiceia, que é a última, ela não é elogiada em nada, ao contrário, é criticada por ser morna, indiferente, e por não perceber a própria condição, e recebe como recomendação se arrepender, e que os que vencerem, os que passarem pela prova, compartilharão o trono de Cristo. Então nós vamos ver que cada igreja tem uma característica diferente. O que é que nós vamos estar fazendo a partir da próxima quarta? Vamos pegar cada carta dessa, estudá-la, entendê-la, entender qual é a mensagem, qual foi a mensagem para a história de Pérgamo, de Éfeso, de Tiatira, de Esmirna, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, cada uma delas. Quarta por quarta. Próxima quarta é Éfeso. Nós vamos entender quem foi Éfeso, quem foi a igreja daquela época, onde ela se localizava. Então, nós vamos levantar um contexto histórico e, no final, vamos trazer uma aplicação para a nossa igreja hoje. Então, é isso que nós queremos fazer por cada igreja. Então, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar de novo aqui com vocês. E a partir da próxima quarta, eu espero nos encontrarmos para nós estarmos vendo a igreja de Éfeso em detalhe. A mensagem que Deus passa para a igreja de Éfeso. Amém?
Vamos fechar nossos olhos, vamos estar orando para encerrar esse nosso momento, tá certo? E que Deus possa abençoar todos vocês. Senhor, nos colocamos na tua presença, Deus amado. Queremos te agradecer pela tua palavra, pois ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, Senhor. E tu, Senhor, tu, ó Cristo, aquele que é o autor das cartas, que tu possa estar conosco em cada uma dessas cartas, possa estar trazendo aos nossos corações a tua mensagem, o teu ensinamento, Pai. Que tu possa se mostrar verdadeiro e fiel em nossas vidas. Abençoa-nos, Pai, é o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Antes de encerrar, só os nossos avisos, lembrando que nós temos o nosso GR. O GR, você quiser participar do GR, você entra em contato através das nossas redes sociais, através do nosso WhatsApp, e peça, porque o GR ainda está acontecendo de forma online, então você peça em contato com o nosso GR e nós vamos entrar em contato com você para dar o link. Nós queremos também lembrar que todo sábado nós temos um evento da juventude, que ele está sendo também online por enquanto. Aonde? Você vai ver isso no Instagram da juventude, que é o @JuventudeBpraia. No domingo nós temos o nosso culto. O culto já está sendo presencial, então você tem que se inscrever na nossa página, no perfil, no nosso perfil do Instagram, você vai ver um Linktree, ou seja, uma árvore de links. Se você clicar nele, na árvore de links da igreja, você vai ter vários links, que é o nosso WhatsApp, se você quiser entrar em contato para pedidos de oração, para qualquer necessidade. Vai ter o nosso link do nosso YouTube, do nosso Facebook, e tem o culto do domingo, que é a inscrição. Se você quer estar lá presencialmente, você tem que se inscrever. Você clica no link, ele vai abrir uma outra página e você se inscreve para o culto. Ele vai ter lá dizendo o dia que é o culto. Você se inscreve nesse link e você pode participar do culto lá, para poder participar do culto, por causa que tem uma limitação de pessoas. Também o culto ainda é transmitido e continuará sendo transmitido online, simultaneamente no nosso Instagram, que é esse nosso Instagram agora, o @Igreja Batista Praia, ou no nosso YouTube. Qualquer um dos dois, você pode estar lá presente todo domingo às 18 horas e você estará podendo assistir o nosso culto online no domingo às 18 horas. Então, que Deus abençoe vocês e até a próxima quarta.